Sejam bem-vindos, queridos e queridas ouvintes. Eu sou Miriane de Toledo Henrique e estou aqui com meu amigo filósofo diplomado Maurício Micheletti e este é o podcast Ainda Não Sabemos. Como tem infinitas coisas que não sabemos ainda, mas somos muito curiosos e gostamos de conversar, estamos aqui iniciando este, que é o 7º episódio desse divertido podcast. Mal, sobre o que vamos falar hoje? Ai, Miriane, a gente vai falar bobagem de novo. Pessoal, é o seguinte, se você está chegando agora e não assistiu os outros episódios, beleza, você não vai perder nada, depois você volta. Mas o nosso lance a gente fez um episódio falando sobre o que é ser bem-sucedido. E a gente determinou as nossas regras universais para dizer o que é ser bem-sucedido, de acordo com Miriane Henrique e Maurício Micheletti, porque a gente é foda mesmo. Aí a gente fez um episódio sobre o como, né? Tipo, como? Qual é a ferramenta que você tem que usar no teu cérebro para dar certo na vida e não ser um goiaba? Ou seja, se você quer ser bem-sucedido, episódio número 6. Episódio número 6. Então aí, vai estar na descrição, beleza? O que é ser bem-sucedido, como é ser bem-sucedido. E aí a gente vai agora investigar sobre por que a gente acha que a gente tem que ser bem-sucedido. Se é que a gente acha. Se você não acha que você tem que ser bem-sucedido, eu nem sei por que você clicou aqui. Vai assistir outra coisa. Então, por quê? Por que que a gente acha que sucesso, enfim, que o bem-estar de estar de bem consigo mesmo profissionalmente é relevante? Da onde isso vem? A Miriane é psicanalista, então ela vai fazer uma análise sobre todos nós, inclusive você pode mandar áudio para ela faz a sua sessão em 30 segundos, mentira. Mas assim, Nossa, Mal, eu tô querendo abrir um projeto aqui, eu tô pensando nisso. Fala, eu que é adoro. Conte Sua História. Puta, né? Eu queria ter um horário por semana para qualquer pessoa que quiser marcar um horário comigo só para me contar a própria história. Quem quiser, eu adoro ouvir história. E obviamente que eu ouvindo a história da pessoa, eu vou dizer qualquer coisa a respeito daquilo que eu estou ouvindo. Mas isso tudo inspira, enfim, várias coisas. Desculpa te interromper. Não, imagina, é muito corajoso da sua parte, porque sei lá, como é que imagina essa história que vem, que cada desgraceira, mas enfim, querido ouvinte, você gostou da ideia, você quer contar a sua história para a Miriane? Conta já, beleza? Já conta, já manda um áudio para a gente, sei lá, manda um link para um vídeo, um e-mail, alguma coisa. Sei lá, vai no nosso site lá no aindanosabemos.com.br e lá você consegue falar com a gente. Mas enfim, a Miriane é psicanalista, então, ela tem ela tem a visão da ferramenta do cérebro que tem o desejo, eventualmente, de ser bem-sucedido, né? O cérebro da pessoa que quer ser bem-sucedido. Eu sou consultor de empresas e comecei minha carreira de consultoria como consultor de carreira. Eu hoje sou consultor de empresa, mas eu comecei como consultor de carreira. Então, eu vou dar meus palpites do lado da consultoria e a minha da psicanálise. Eu tenho uma pergunta. Diga. Quando você fazia essa consultoria, as pessoas que te procuravam, todas queriam ser bem-sucedidas ou você colocava essa semente? Eu acho que todas, porque a pessoa... Não, eu acho que tem dois sentidos no querer aí também. Vamos lá. Eu acho que tem a pessoa que quer, porque ela procura um consultor de carreira porque ela quer ser bem-sucedida e ela está sentindo que ela precisa de ajuda. E acho que tinha também naquele monte de gente que achava que queria, né? Que estava convencida que era importante, mas na verdade não era. Que talvez fossem as pessoas que acabavam abandonando o projeto, enfim, né? Mas eu parei de fazer isso porque não dava tempo, né? Porque as outras coisas começaram a tomar muito tempo, mas era uma coisa que eu gostava muito. E as pessoas cometiam erros muito básicos, assim, de algumas coisas que, sabe, né, era assim, tinha umas travas que eram bobagem. Então era muito gostoso de fazer isso, porque você via o resultado muito rápido, né? Era muito legal. Então, cara, eu acho que é isso, Miriane. O projeto é o seguinte: você conta a sua história para a Miriane e você pede para eu pedir carreira para mim. Beleza. Pronto, aí. Eu ajudo você com a sua carreira e a Miriane com a sua psique, entendeu? E sei lá, e a gente te dá uma licença do Tinder também, já resolve sua vida sexual e fica tudo bem.
Mas sabe, eu fiquei pensando porque onde que a gente chegou nesse porquê ser bem-sucedido? Porque eu senti e eu estranhei, vou contar para vocês, pessoal, quem viu os episódios anteriores deve ter sentido isso, quem não viu, a história foi o seguinte, a gente começou a falar sobre ser bem-sucedido e tal, e eu comecei a colocar dúvidas nisso, assim, quem disse que todo mundo quer, por que que precisa, por que que tem gente que quer, como você contou, né, quer querer alguma coisa para daí poder realizar aquilo e tudo mais. E aí o Maurício sugeriu que a gente falasse, então, por que ser bem-sucedido, ou para que ser bem-sucedido? E eu fiquei pensando, por que eu coloquei tanta dúvida assim nessa história, né? De um desejo que a gente poderia considerar universal. Eu mesma sou uma pessoa ambiciosa profissionalmente, você também é. Eu convivo com muitas pessoas que são. Quem não se sente bem-sucedido sofre, na minha percepção, com as pessoas que eu encontro, que às vezes eu suponho que tem as pessoas que eu não conheço e que são diferentes disso, né? Mas daí eu fiquei com essa questão, o quão universal é essa história do se dar bem e o que é que motiva isso. Enfim, fiquei com bem mais perguntas que respostas, embora eu tenha pensado bastante sobre isso aí essa semana. É claro que né, a sua dúvida ressoa em mim também quando a gente conversa, né? Porque eu venho de um modelo mental, né? Para quem gosta mindset, meu modelo mental é da hora. Eu venho de um modelo mental que é de carreira, de trabalho, dessas coisas. Né, quando você reflete sobre isso, isso me impacta. Mas eu estava pensando agora enquanto você estava falando, na verdade, assim, tipo, a humanidade hoje em dia, a gente chama de ser bem-sucedido a pessoa que tem uma vida que é legal, que entendeu que não falta nada, né? A gente já combinou que a gente não ia chamar bem-sucedido quem é rico, porque o rico infeliz, ele é miserável com dinheiro na conta, né? A gente está falando aqui de ser bem-sucedido num sentido mais amplo, ou holístico, se você é meio New Age, também serve. Mas a humanidade sempre olhou para as pessoas e meio que tentou criar uma hierarquia de gente. Estou aqui fazendo um exercício da generalização, mas assim, a gente não inventou estátua a troco de nada. E elas não existem há tanto tempo a troco de nada. A gente precisa, meio que para configurar a nossa sociedade, a gente precisa, de alguma maneira, criar um certo ranking do que é melhor como comportamento para o que é pior. Então, assim, bandido a gente prende e, sei lá, gente importante ou caridosa ou rica, a gente faz estátua, dá nome de biblioteca para eles ou constrói pirâmide. Então, eu acho que tem um troço intrínseco que é meio que assim, eu vou falar uma besteira, beleza? Não é uma super besteira, pessoal. Então, assim, mas vão comigo que pode ser que faça sentido. O fato da gente precisar de reality shows, de a gente ter estátua e celebridade e todas essas coisas, me parece que é um pouco o reflexo do seguinte. Lá no nosso passado primordial, nas nossas tribos primeiras, eu acho que a gente meio que sentava em volta da fogueira à noite e conversava, e falava sobre o caçador que trouxe um búfalo bem grande para a tribo, ou do pajé que curou uma doença, ou da mãe que teve um parto super bem sucedido. A gente falava das pessoas. E mais do que isso, quando você fala de alguém, você vê a reação do outro sobre aquilo que você fala. Então, tipo, você viu que o pajé curou lá o cara que estava com o nariz escorrendo? E aí as pessoas reagem, falam, puta, eu vi, que legal, ou, pô, também é o pajé, é a obrigação dele. E a reação do outro calibra a minha bússola moral. Entende? Naquela tribo, tipo, é como se falasse, não, entendi, nessa tribo isso não é importante, isso calibra. E eu acho que hoje o que a gente chama de ser bem-sucedido é uma espécie de tentativa de calibragem de uma bússola moral. Eu quero ser rico a qualquer custo, passando por cima de todo mundo, levando uma vida miserável. Pô, cara, sei lá, você não é necessariamente bem-sucedido. Eu não quero calibrar a minha bússola moral com isso. Eu quero calibrar com alguém que, tipo, pô, eu consegui ter uma vida melhor do que a da minha origem, eu avancei, eu tenho um certo equilíbrio, beleza. Eu acho que é um pouco isso. Eu não sei se faz algum sentido, mas quando eu reflito nesse modelo.
acho muito legal o que você está falando. Acho que, inclusive, estava até pensando em comentar com o pessoal que está ouvindo a gente, né? Como a gente vai jogando as ideias aqui e a gente não chega em lugar nenhum se a gente não se arriscar a falar bobagem, a falar alguma coisa que é errado, né? Como diz um amigo meu, o erro é nosso amigo, né? Porque é através dele também que a gente vai desenvolver as ideias. E eu estava te ouvindo e comecei a pensar nesse aspecto de liderança dessas figuras, dos reis, esses que ou são retratados em estátuas, as pirâmides e tudo mais, e como isso é uma necessidade de uma organização do grupo, e essas figuras ficam imbuídas de muito prestígio. E talvez seja isso que a gente busque quando a gente quer ser bem-sucedido, ou também quando a gente quer ser bem-sucedido e ganhar dinheiro e de repente fazer alguma coisa, sei lá, comprar um carro, comprar um apartamento, uma casa nova, sei lá o quê, que são talvez totens que vão fazer alguém olhar e falar: nossa, olha o que essa pessoa tem, então, né, que prestígio que pode ser atribuído. Então, acaba que é um lugar que não é um lugar para todo mundo, claro, o lugar de prestígio ele tem que se destacar, ele tem que estar no topo e tudo mais, e que por conta do prestígio, talvez as pessoas anseiem. Sei lá, eu fiquei pensando nessas tribos de macacos, né? Que tem um macaco líder, que de tempos em tempos um vai tentar ocupar aquele lugar, se o macacão ainda está forte, vigoroso, ele vai tirar os concorrentes do campo, na medida que ele envelhecer, vão ter outros que vão tomar esse poder, né? E como essa figura tem uma função social, porque existem também aqueles que seguem o... Bom, nesse Brasil, imagina o que isso não daria de conversa, né? Que a gente não vai entrar, mas o seguidor, né, dessas figuras que apontam o caminho e às vezes a gente até vai, né? Então não preciso pensar, tem esse líder aí que pensa por mim e eu posso repetir o que ele está falando e tudo isso aí está certo e vamos embora, né? Então, né, a gente vai só nos improvisos aqui, né, Mi? Mas é tão gostoso isso. Espero que seja para quem escuta a gente também. Mas penso o seguinte, né? Para mim faz muito sentido a história do prestígio. E faz sentido tem duas coisas aí que eu fico pensando. A primeira é a seguinte: por que o líder tem seguidor? Independente da qualidade desse líder, beleza? Né? Da qualidade moral, eu quero dizer. Por que o Hitler tinha seguidor? Beleza? Comparar Jesus e Hitler, né? Dois Né? grandes Porque, líderes em exatamente. extremos opostos. Porque, assim, a gente não segue o líder porque a gente é subserviente. A gente segue o líder quando a gente percebe. Tô dando um puta palpite, beleza? Eu falo como se fosse uma certeza, mas é um palpitaço meu aqui. A gente segue o líder porque a gente sente o seguinte: se eu seguir esse cara, o prestígio dele vai respingar em mim. Então, na verdade, o que eu quero é esse resto de prestígio. Na minha tribo, lá na minha bolha da rede social, as pessoas admiram uma determinada pessoa, então quando eu digo que admiro ela também, eu ganho prestígio nesse grupo. Então, no fundo, eu estou tentando achar meu espacinho de prestígio pegando restos de prestígio alheio desses líderes. Então, acho que tem isso. E tem uma outra coisa que é a seguinte: né? Alguém mais de boa com a vida, mais zen, vai falar assim, mas cara, mas isso é uma bobagem, você não precisa de prestígio, isso gera angústia, não sei o quê. Pensa o seguinte: o meu cérebro e o seu, que está nos ouvindo, provavelmente foi configurado há centenas de milhares de anos atrás. Então ele tem restos dessa configuração inicial, beleza? E esse resto diz o seguinte: por que eu preciso ser importante para a tribo? É porque eu sou vaidoso? É porque eu sou ganancioso? É porque eu sou ambicioso? Não. É porque, no caso de um holocausto, no caso de uma catástrofe, se eu for importante para a tribo, eu estou na lista dos primeiros que vão ser salvos. Alguém volta para me pegar. Se eu for menos importante, eu vou ficar para trás. Então, eu acho que, no fundo, esse desejo de aprovação não é um desejo, sabe, da nossa sociedade contemporânea. Cara, se eu for importante, se as pessoas acharem que eu sirvo para alguma coisa, elas me põem na arca de Noé. Entendeu? Alguém volta para me resgatar. Se eu for desimportante e desprestigiado, eu vou ser o primeiro da lista que vai ser morto pela tribo inimiga, entendeu? E vai ser cozido e comido num jantar canibal. Nossa, é tão interessante isso que você está falando, mas
ao mesmo tempo que eu vejo muito sentido, que faz todo sentido, né? A gente vamos salvar o líder. O líder, na verdade, você começou a falar e eu estava pensando, uma coisa é seguir o líder, porque o líder é o corajoso. O líder é aquele que vai se destacar e vai dizer coisas novas, ou vai ser excepcional, ele vai marcar a individualidade dele, né? E ele pode formar o grupo das pessoas que seguem. E ao mesmo tempo que a aprovação social vai fazer você ser protegido, né? Ela também vai fazer você ser odiado. Por que aconteceu com o Tiradentes o que aconteceu? Não é porque ele era o cara que seguia o Tiradentes, é porque ele era o líder, é porque ele era a ponta. Então, também, quando há uma guerra ou quando há uma disputa, o líder está numa situação de perigo, né? Outro dia eu estava vendo um filme sobre a rainha Elizabeth e a outra lá da Escócia, Duas Rainhas chamava o filme, né? Ou mesmo lendo Shakespeare. Não, o cara assume o trono antes. Vamos ver Roma, vamos estudar a história de Roma. O cara é imperador, tem um monte de gente querendo cortar a cabeça dele fora para assumir o trono que ele vai ter que defender dos assassinos, não é da perda do poder, porque ele vai sair de lá morto. Então tem esse lado, né, Mal, da tropa que te apoia e que te dá segurança, e que se você é importante você precisa viver e tudo mais, mas quando eu vou colocar fogo nos livros, né, eu quero queimar a ideia de quem está pensando. Pensa o seguinte, o prestígio, ser bem-sucedido é ir atrás de algum grau de aprovação social e obter algum grau de prestígio diante da sua microcomunidade. Beleza? Então, sei lá, eu sou um cara que tem uma origem super difícil e eu, sei lá, criei uma grife de roupa da minha favela e eu ganhei dinheiro e aí eu obtive status naquela comunidade. Isso não quer dizer que eu lidero nada. Então, eu acho que uma coisa é buscar o prestígio, mas o prestígio ele não vem necessariamente do liderar. Ele vem de tipo, essa pessoa fez algo interessante que a maioria das pessoas não faz. A caminhada dela é uma caminhada legal. Então, eu dou prestígio para ela. Então, eu acho que a maioria de nós está atrás desse prestígio. Não está atrás dessa liderança do topo da pirâmide. Porque essa liderança, eu acho que é por isso que tem tanto, eu vou falar provavelmente o termo errado, mas daí você me corrige, mas é por isso que tem tanto psicopatinha na posição de CEO, entende? Não é todo mundo que quer aquele cargo lá da ponta que você não consegue dormir à noite porque você não sabe quem está querendo puxar o seu tapete. Mas a maioria quer a diretoria ou a gerência. Tipo, puta, entendeu? A presidência, ela é atraente, mas ela é perigosa. Mas o nível intermediário é menos. Então, eu acho que tem isso. Eu acho que as pessoas, elas, sem perceber, intuitivamente, elas fazem muita conta. Tem uma matemática interna nossa que diz, cara, esse risco vale a pena, esse não vale, para cá eu vou, para cá não vou, entendeu? Assim, tem uma coisa que é interessante, que quando a gente fala em bem-sucedido, se a gente for observar as histórias que a gente conta, você está pensando na empresa, você está pensando na hierarquia da empresa, você está pensando em carreiras institucionais, né? E eu, por ser psicóloga, psicanalista, eu sempre estou pensando no bem-sucedido profissional liberal, estou pensando no médico, estou pensando no arquiteto, estou pensando no psicólogo, no dentista, nessas pessoas que são bem ou mal sucedidas no seu próprio negócio, eventualmente até numa clínica, eu posso criar uma clínica, mas que vai ser que vai ter 5 profissionais, ou que vai ter meia dúzia de filial, mas que é alguma coisa muito pequena, muito diferente de uma empresa, né? E até esse assunto, na verdade, eu não sei se a gente vai conseguir falar do porquê, porque, de novo, a gente está abrindo várias caixinhas, né? E eu fico assim dando um curto-circuito, porque eu não sei muito para onde eu vou. É o seguinte, então você, por um lado, pensa nisso, né, da carreira dentro da empresa, e eu estou pensando em profissionais liberais. E depois, quando você fala dessas contas, claro,
você está falando das contas conscientes que a gente faz. Você não está naturalmente colocando na bandeja aí para a gente ver as motivações inconscientes, que nem você contou ali no começo. Pô, vou trabalhar com um cara que às vezes a pessoa está fazendo cada bobagem, ou cada coisa que evidentemente não era por aí o caminho, e mas esses eventos, né, tão assim, mas por quê? Ah, mas é porque a pessoa não sabia. Será, né? A gente tem uns motivadores inconscientes, mesmo isso, o desejo de ser bem-sucedido. Eu posso explicar. Eu posso usar uma motivação, uma explicação consciente para justificar por que que eu quero ser bem-sucedida na minha vida, mas nunca é só isso, né? Quer dizer, depois que a gente se dá conta de que existe um inconsciente, de que isso, que existem funcionamentos em mim que eu não tenho consciência, se não estou vendo aquilo que eles estão lá, eles estão operando o tempo inteiro e eles, na verdade, é a maior parte da nossa mente, né? Nossa mente inconsciente é a maioria da gente. Então, mas é por isso que eu acho, Mi, que esse instinto de ser bem-sucedido, né, não vou me ater aqui à qualidade dos termos que eu uso, beleza? Meio que, sabe, pô, você tem que fazer alguma coisa da sua vida, entendeu? Não dá para você esperar a sua vida passar e não se mexer para lugar nenhum. Você tem que, sabe, você tem que achar alguma coisa e falar, cara, é por aqui que eu vou e eu quero fazer isso aqui, eu vou tentar ser bom nisso, eu vou tentar avançar nisso, etc. Essa coisa, né, puta, eu tenho que fazer isso, ele tem uma motivação inconsciente. O meu palpite é justamente que, assim, esse inconsciente ele está recheado de darwinismo, de tipo, isso é sobrevivência, isso é tornar-se relevante para o grupo, é não ser deixado para trás, é ter um papel, vamos dizer, é construir uma espécie de bolsa de segurança para assim, cara, entendeu? Eu não estou no fim da fila, entendeu? A hora que o meu inimigo imaginário atacar, eu não estou no fim da fila, eu não vou ser o primeiro a tomar um tiro nas costas, entende? Na verdade, o que você está contando, né, sem querer fazer uma psicanálise selvagem, um pouco fazendo, são as suas motivações, né? O que te instiga a se dar bem. Você está dizendo, pô, eu vou estar mais protegido, eu não vou ser o último da fila, né? O social vai querer que eu permaneça, o social vai me proteger, né? Agora, como é que a gente explica, por exemplo, uma família que tem 3 irmãos, ou 7 irmãos, ou 2, né? E que um desponta, vai ser um exponencial, e o outro, às vezes, não vai nem trabalhar, não vai nem deixar de morar na casa dos pais, né? Quando é filho único, você pode dizer, ah, não, é porque os pais são assim, é porque os pais são assados, mas não, às vezes você tem 7. E tudo bem, você foi um pai para cada um, você foi uma mãe para cada um, mas a diferença de desenvolvimento de cada um deles não se justifica por quem os pais são. Embora tenha muito peso, muita, né? Eu sempre falo disso, da importância da relação dos pais com os filhos e tudo mais. E tem um motivador, né, no sucesso que é muito interessante, que tem a ver com a dificuldade. Com uma dificuldade que eu quero vencer. Não é apenas, eu estou aqui confortável e vou chegar lá porque é bom crescer, quero ser bem-sucedido. Eu observo pessoas que se dão muito bem, que me parece que se não tivessem a dificuldade que têm, não teriam a motivação suficiente para enfrentar tudo que enfrentam para chegar onde elas chegam. Eu acho que tem instinto de preservação, ser bem-sucedido, gera prestígio, prestígio me preserva, eu corro menos risco, beleza. Tá, mas por que que o instinto de preservação, se ele fosse suficiente, então vamos dizer, beleza, é um dos elementos, mas você está me dizendo, mas não é suficiente. Entendeu? Porque tem gente que, numa família com 10 irmãos, não são os 10 que vão ter o mesmo instinto de preservação, né? Talvez tenha a ver com uma espécie de assim, qual é o papel que você construiu e que aquele ambiente, a sua família, sei lá, construiu para você. Então, assim, puxa, eu de repente, ser bem-sucedido é o papel que me coube lá na minha origem, porque, sei lá, meu pai e minha mãe falaram que eu tinha potencial e eu acreditei que aquele era meu papel. Para eu sobreviver naquela tribo, eu tinha que ir para esse caminho.
E de repente sei lá, um outro irmão, uma outra pessoa fala, não, o meu papel é ser o bonzinho. Então, assim, entendeu? A tribo não vai me resgatar se eu não for o bonzinho que deixa tudo para todo mundo. Então o cara acha outro papel, né? Então ele vai para um outro papel que o distancia disso que nós estamos chamando de ser bem-sucedido, mas talvez tenha um instinto de preservação ali também. Tipo, eu não quero ser expelido da minha tribo. Então tenho um que faz o papel de bonzinho, tenho um que faz o papel de coitado, tenho um que faz o papel de porra louca, né? Talvez tenha uma distribuição dos papéis aí nas famílias e talvez tenha elementos de genética, DNA também, não sei essas coisas. Mas eu acho que, assim, talvez por isso que não é todo mundo que é bem-sucedido. Talvez seja esse o ponto. Né? As pessoas acharam papéis ao longo da vida que elas têm que cumprir, que elas acabam ficando presas no papel, inclusive. Talvez tenha esse elemento, né? Não sei, eu realmente não sei, mas faz algum sentido isso para mim. Agora, eu não sei, por exemplo, né, quando você fala do inconsciente, né, Mi, aí até uma ignorância minha, né? O conceito de inconsciente, ele é muito, né, tipo, o conceito geralzão que todo mundo fala na mesa do bar, eu entendo. Mas qual é a origem do inconsciente? Ele é uma configuração da neuronal da minha mente, tipo, tem um elemento ali físico-químico. Nossa, que pergunta difícil, vou te matar. É curiosidade, é curiosidade. Tipo, obviamente eu sei que o Freud não estava pensando nisso, porque ele nem tinha ferramenta para isso, mas tem essa coisa. Nossa, é que eu acho que talvez, né, um neurocientista seja até melhor para responder essa pergunta. O inconsciente é uma necessidade para a nossa sobrevivência. A gente não tem como ser consciente de tudo. O cérebro, né, ele encontra mecanismos para otimizar seu funcionamento. Então, aquilo que eu não é que tem vários inconscientes, né? Você tem um inconsciente, por exemplo, eu estou inconsciente de uma série de de situações que estão acontecendo dentro do meu corpo. Por exemplo, eu não sei da batida do meu coração, minha circulação sanguínea, não sei o nível de sódio do meu corpo, não sei, sei lá, não sei, não estou consciente de todas as posturas, de toda a contração muscular, o que está relaxado, o que está contraído, etc. e tal, mas daqui a pouco eu levanto e vou pegar uma água, quer dizer, eu estou inconsciente, não quer dizer que eu não esteja percebendo e que eu não esteja sofrendo tudo aquilo, então de repente, eu preciso ir comer, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso ir dormir, eu não, né, e a coisa vai se dando no automático, você tem esse inconsciente. Você tem o inconsciente por exemplo, eu vou aprender a dirigir num carro mecânico, porra, como é que faz? Embreagem, não sei o quê, eu tenho que pensar, eu estou aprendendo alguma coisa, vou aprender a tocar piano, vou aprender a cantar, né? E chega uma hora quando você domina aquilo, você não precisa mais da sua consciência, porque aquilo foi incorporado, já é uma outra parte do cérebro que vai cuidar disso. E o Freud falou bastante do inconsciente reprimido, né? Porque ele entrou em contato com isso, porque tem uma série de desejos que são conflitivos, tem a questão da memória. Então, por exemplo, a minha vivência de nascimento está inconsciente. As minhas vivências no meu primeiro ano de vida tem registro, né? Muitas vezes o meu comportamento também responde aquilo, mas eu não tenho verbo para aquilo, eu não tenho palavra, eu não registrei em palavra. Então você tem vários inconscientes e basicamente isso eu estou, né? Não é que eu estou falando aqui uma tese de mestrado que eu fiz, mas estou nessa pergunta aqui de bate-pronto, né? Serve para otimizar a nossa vida, serve para nos ajudar. Às vezes dá ruim, né? Porque às vezes é isso, as pessoas adoecem com aquilo que fica reprimido nelas, ou algumas situações que não foram elaboradas. Então, né, a pessoa que sai de um trabalho porque tem um chefe abusivo, sofreu assédio moral, não sei o quê, sai desse trabalho, vai para uma outra empresa, o que acontece lá? Assédio moral. Aí vai, sai, não sei o quê, briga, não sei o que lá, o que acontece na outra? Assédio moral. Pera. Aí quando vem para o consultório, a gente vai ver, a gente vai tentar, porque você falou da conversa de bar, né? O que as pessoas falam errado, inconsciente? Não, inconscientemente eu faço tal coisa. Não, você está me contando, isso não é inconsciente. Isso aí você sabe, você está dizendo que você não controla.
mas o inconsciente é aquilo que você não tem consciência de, né? E aí o Freud fala também do pré-consciente, que é uma instância intermediária, que é aquilo que eu não lembro, mas se você mencionar, pô, me lembra aquela época da faculdade, aquele dia que a gente fez não sei o que mais, é um tum, né? Aquilo está acessível, né? O outro inconsciente vai precisar de alguém para te contar, se for visto, se tiver alguém para ver. Então, excelente, né? Puta, nada como conversar com gente que é especialista na área, né? Porque, tipo, 5 minutos você me dá né? Me dá um panorama muito razoável, assim, tipo, né? Eu consigo perceber o que você quer dizer. Eu sei que você deve ter muito mais coisa para dizer sobre isso, mas já fica claro para mim. Mas aí, na nossa busca, na nossa investigação, por que que a gente tem que ser bem-sucedido? Por que que a gente quer ser bem-sucedido? Talvez tenha o seguinte aí. Olha, não é feio, num certo sentido, né? Aqui estou conversando até com a moral judaico-cristã, beleza? Não é feio você querer ser bem-sucedido, porque a ambição, ela não é ganância. A ambição é um desejo de algo que você tem e que provavelmente tem razões evolutivas e etc. No seu cérebro e na sociedade que te colocam nessa posição. Então, assim, se você está assistindo esse vídeo ou está ouvindo esse podcast e você tem vontade de ser bem-sucedido, esse desejo está em você. Não tenha vergonha dele, porque ele está aí. E, assim, ele não é feio no sentido de que ele é uma busca por prestígio, enfim, por status social e etc., no melhor sentido da palavra, que é o sentido evolutivo. Cara, a gente precisa disso para organizar o nosso jeitão. Isso não é uma coisa do ser humano, beleza? Os chimpanzés fazem isso também, eles também têm hierarquias, né? O Jordan Peterson fala lá no livro dele, esqueci o nome, que tipo, né, o exemplo que ele dá é das lagostas. As lagostas, elas também têm lá uma espécie de hierarquia de poder e etc. Então, beleza. Então, acho que talvez assim, por que ser bem-sucedido? Bom, se você tem um chamado para isso, você tem o desejo porque você tem que fazer, beleza. E não fique com vergonha no sentido que tem bons motivos para você fazer isso. Agora, você pode fazer isso sem investigar se existem causas inconscientes aí que de repente estão te empurrando para uma armadilha ou para alguma coisa assim, você pode investigar. E aí, mesmo eu não sendo psicanalista, eu diria, pô, se você tem vontade de dar certo na vida, para de economizar dinheiro e vai fazer um pouco de terapia, para você tentar entender de onde vem isso, porque isso vai, porque eu acho que talvez seja isso, né? O processo terapêutico, no certo sentido, ele ajuda a gente até a botar, tipo, puta, mas eu achava que era isso que ia me fazer feliz, mas não é tudo isso, é mais para cá. Então, você ajeita a caixinha. Entende? Então, eu estou pensando um pouco nesse modelo. Por que que a gente tem que ser bem-sucedido? Porque é importante ouvir o chamado, se você tem. Não é feio, mas mesmo que você tenha o chamado, vai investigar da onde ele vem, porque vai ser mais claro para você o caminho que você pode tomar a partir daí. Me parece que esse é um bom começo de prosa. Faz sentido isso? Eu sei que minha internet deu umas falhadas, eu não sei o quanto isso Eu tô atrapalhou. com um problema. Eu tô com um problema de vazão, que é o seguinte: eu tenho tipo 10 coisas que eu quero falar e tem uma boca, né? Tem que sair uma ideia por vez. E eu também, ao mesmo tempo, não estou querendo fazer, né, uma conversa que dá a volta no mundo para chegar num. Mas eu estou realmente eu tô confusa, mano. Estou confusa. Às vezes você fala, não é feio ter sucesso, não é feio brigar por isso, etc. e tal, mas tem gente que quando almeja alguma coisa maior, se sente mal, se sente gananciosa, se sente egoísta, se sente mal, não consegue. Ou a pessoa bem-sucedida da família, não, ela tá metida, ela é muito enjoada, ela só gosta de coisa não sei das quantas, ela é fresca, né? E às vezes as pessoas vão pegando isso para elas, né? Eu me sinto mal de querer mais, eu me sinto. Olha, o que eu vejo
pessoa sente mal de cobrar caro por um trabalho, sente mal, fala, nossa, mas aí todo mundo vai saber que eu gosto de ganhar dinheiro, gosto de ganhar, é desconfortável. Ah, mas tudo isso, você quer tudo para você, né? A gente tem, você falou da tradição judaico-cristã, eu até fiquei pensando se dá para a gente juntar, porque eu tenho a impressão que a tradição cristã, ela é muito mais cruel nesse sentido que a tradição judaica. A tradição judaica é uma tradição que apoia o sucesso. A tradição cristã é quando está tudo bem, está muito bom para ser verdade. Mas e o sacrifício? E, por exemplo, as pessoas que pensam que aqui a gente faz abre mão de tantas coisas para um futuro melhor para a vida. Pessoas que não podem transar. Não pode transar antes do casamento, senão vai para o inferno e não para o paraíso. Então, pera, eu sou um ser humano, estou aqui com os hormônios, estou aqui com alguém, amo essa pessoa, tenho um casamento marcado para dali a pouco e eu não posso. E se eu faço, eu me sinto mal e eu me sinto culpado. A pessoa que se sente muito culpada, é muito difícil dela tolerar se dar bem na vida. Ela não vai dar conta. Ela não vai, no íntimo dela, alguma coisa dentro dela vai fazer ela atuar no sentido contrário, né? Eu mencionei já outras vezes aquele texto lá do Freud do Fracassados pelo Êxito, e ele dá esses exemplos de pessoas que quando conquistam o que querem, não vão, né? Eu quero me casar com essa pessoa, é pedido em casamento, vai embora. Eu quero ser o chefe do não sei o quê. Conseguiu esse cargo? Crise de pânico, psiquiatra, burnout. Não vai, né? Quebra, justamente na hora que consegue o que realizou. Isso é um fenômeno. Isso eu acho que é até mais importante de ser investigado numa terapia, de uma análise, do que quais são as suas motivações. Porque, por exemplo, estava te ouvindo, né? Eu estou lendo um livro, o pessoal, o Maurício sabe que eu estou lendo esse livro essa semana, que eu já tinha falado para ele, mas é um livro que chama Eu Sou a Mãe Dela, Eu Sou Sua Mãe, Eu Sou a Mãe Dela, da Adriana Araújo. Um livro maravilhoso, todo mundo compra, tem que comprar, é maravilhoso, é incrível. A Adriana conta o que aconteceu com ela a partir do momento. Essa é a motivação do livro, né? Ela teve uma filha com uma alteração genética que resultou numa deformidade congênita física importante, grave. E ela era muito jovenzinha, era jornalista, ela era muito jovenzinha quando ela engravidou. E a menina dela, que é uma garota maravilhosa, precisava de uma série de tratamentos, de uma série de intervenções. Foi uma situação muito difícil. Ela descreve de uma forma belíssima no livro. O livro é um espetáculo, realmente é um espetáculo. Do ponto de vista literário, do ponto de vista de uma pessoa que conta a sua própria história com sinceridade, enfim. E a Adriana é uma mulher muito bem-sucedida, profissionalmente, e eu penso que pessoalmente também, assim, é uma pessoa que você vê que se desenvolveu muito, que cresceu muito e tal. E eu estava lá lendo o livro e fiquei pensando, se essa moça, ao invés de ter engravidado sem querer, jovenzinha, de um namorado que nem foi um parceiro à altura para aquela dificuldade, de uma garota que nasceu diferente e que precisou de tantos cuidados, eu não sei se a Adriana teria chegado onde ela chegou profissionalmente. Porque essa dificuldade, entendeu? Foi um estímulo, foi um tesouro. Ela ganhou um tesouro, essa filha para ela é um tesouro, assim, tanto na própria personalidade da filha, que ela descreve lá, como naquilo que essas dificuldades fizeram com que ela mirasse para o sucesso. Ela precisava de dinheiro para pagar as cirurgias da filha. Se ela não precisasse, não sei, talvez tivesse entendeu? Talvez não tivesse ido. Então, às vezes eu não sei se saber a motivação é mais o caso, mas eu percebo que as dificuldades, se a pessoa não quebra, a motiva de um jeito, né? As pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço não tiveram um caminho fácil. Não tiveram. Fala, mas esse cara chegou aí porque ele né, tinha privilégios. As pessoas que eu conheço que se consideram privilegiadas estão atropeladas pelo privilégio, a maioria delas. Se sentem culpadas, né? E são muito mais atrofiadas, né? Muito menos desenvolvidas que as pessoas que tiveram que ultrapassar barreiras
consideráveis. Para mim faz sentido. Eu tenho outro lado, né, a Iris, minha mulher, é assistente social, e ela traz as histórias das mães que tiveram filhos com alguma deficiência e que, para isso, isso foi a deterioração completa daquele ambiente, por exemplo, do ambiente familiar, ou enfim. Né? Então, tem um outro lado também. Então, no meu papel de organizar as coisas aqui, eu acho que é assim, a motivação, ou enfim, por que ser bem-sucedido? Porque tem um espaço na sociedade para quem avança, beleza? E esse espaço, ele é um espaço darwinista, ele é um espaço sociológico, ele é um espaço. Quem tem a vida mansa vai ter mais dificuldade? Tá, eu aceito essa tese e acho que ela faz bastante sentido, mas com um detalhe, que é o seguinte: a maioria das pessoas, né, numa conversa como essa, dá a impressão que, tipo, o evento trágico, ele é um único evento, ele é uma bola que cai no colo dessa mãe, por exemplo, uma bola que caiu no colo. E não é esse o ponto. O que eu acho que acontece com pessoas que viveram vidas difíceis é que todo dia ela devagarzinho vai percebendo que tem coisa que é difícil, mas dá. Dar banho na minha filha é difícil, mas dá. Carregar minha filha é difícil, mas dá. Então tem um mais dá que vai repetindo na cabeça, mas dá, mas dá, mas dá, mas dá, mas dá. E isso pode, se a pessoa tem um background, e aí, sei lá da onde vem, se é do inconsciente, ou da família, ou do raio que pai, então assim, se ela entende, fala, cara, tem um monte de coisa que eu mesmo achava que jamais daria, e eu descobri que dá, e dá um pedacinho por vez. Que é um pouco o que a gente falou no primeiro episódio, ou no segundo, não me lembro dessa nossa microsérie aqui, que assim, é um pouco por vez. Então, se você não, né, você não sente dor nenhuma, você não tem motivação para um pouco por vez nenhum. Você não tem nada, não tem dor. Cadê o meu um pouco por vez? Né? Então, eu acho que as pessoas, é por isso que eu acho que as pessoas que passam por dificuldade, elas conseguem transformar algumas, né? Elas são exceções. Mas essas pessoas que entendem, falam, cara, né? E tem um outro elemento que né, você deve ter ouvido isso de 1 milhão de colegas suas, ou enfim, colegas de profissão, eu já ouvi isso um monte de vezes da vida, que é assim, puta, eu consigo fazer as coisas para os outros, mas não consigo fazer para mim. E quando você tem uma situação familiar dessa, você tem, tipo, cara, eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para minha filha, velho. Eu estou fazendo para pagar o hospital, para outro. Então, eu acho que isso dá eu imagino que deve dar um nó na tripa, que a pessoa fala, eu vou para as cabeças, entendeu? Ela não é menos, né, valiosa por disso, porque a maioria das pessoas dá um nó na tripa, ela desiste, fala, meu Deus do céu, preciso de ajuda, entendeu? Alguém paga as coisas para mim. Essa pessoa não, deu um nó na tripa, eu vou. Eu acho que são muito legais. Fala. O que é muito legal? Desculpa, eu não te ouvi. Não, esses elementos, sabe? Tipo, a gente, sabe, tem uma caixinha do sociológico, uma caixinha do evolutivo, uma caixinha do desafio, sabe? Entendendo que esse porquê, ele é ridiculamente amplo, tem 500 caixinhas nesse negócio. Mas eu acho que eu estou fugindo dessa pergunta, porque, por exemplo, eu estava te ouvindo, né, e eu estava observando como você contrapõe ser bem-sucedido com vida mansa. Como se, né, a vida mansa fosse antagônica, fosse oposta ao sucesso. Até comentei com você essa semana, né, do podcast que eu estava ouvindo, muito bacana, chama Uma Horinha sobre Grana, assim, é bem legal, acho que vale a pena colocar na descrição, Mal, porque é bem interessante. E tinha um episódio do Amuri, que é quem faz esse podcast, conversando com o Tiago, não sei das quantas, de um projeto Tira do Papel, que também imagino que seja para ajudar as pessoas a realizarem seus projetos. Um papo super legal entre os dois. Também vendo o que é ser bem-sucedido, porque não é que os dois queiram uma vida mansa, mas eles estavam lá contando como eles não querem mais se matar de trabalhar 12 horas por dia, o que talvez fosse visto como sucesso 10 anos atrás, que já era diferente do que era sucesso para os nossos pais, começa a ser diferente agora, quando as pessoas querem trabalhar, mas querem ter uma vida, não sei se mansa, mas uma vida
boa, assim, né? Eu acho engraçado, às vezes, quando meu pai me liga, me pega no intervalo, o que você está fazendo? Ah, não, não estou fazendo nada, estou lendo aqui. Dele, que vida boa, né? Como uma crítica, né? Tipo, você devia estar ralando das 6 da manhã até as 11 da noite. Por quê? Eu não. Ele trabalhava muito, né? Na época que ele trabalhava, muitas horas seguidas. Mas acho que o porquê ou para que ser bem-sucedido, na verdade, se fosse responder essa pergunta diretamente, eu acho que isso tem a ver com a gente almejar se sentir bem com a gente mesmo. Em diversos sentidos. Nesse sentido que você está falando, que tem o outro que me olha, tem o outro que me admira, tem o outro que me valoriza, tem o outro que me protege, eu sou apreciado pelo grupo, neste sentido. Mas também num sentido íntimo que a gente imagina, né? Porque uma coisa é entrevistar as pessoas que já chegaram lá e outra coisa é entrevistar as pessoas que estão no caminho e que querem ser bem-sucedidas e tal. E que não chega, porque, né? Nós somos bem-sucedidos, mas você está satisfeito aí onde você está? Eu não estou satisfeita. Para mim é difícil falar eu sou bem-sucedida. Por quê? Porque até aqui realmente está tudo indo muito bem, mas tem um caminho, né, lá para frente que eu acho que está no tempo. Mas muitas vezes as ideias de sucesso têm a ver com quando eu chegar lá, eu vou viver uma vida maravilhosa. Né? Quando eu chegar lá, terei que enfrentar menos frustrações, menos restrições, menos sei lá eu o quê, do que eu enfrento hoje. Então a gente alucina porque não é uma realidade palpável que a gente está em contato com ela. Que vai ser muito bom, que vai ser muito prazeroso, que vai ser tranquilo, que vai ser livre, que vai ser não sei o que mais. E a gente vê pessoas que atingem o sucesso, chegam lá e falam, cara, mas não cheguei no paraíso. Porque a vida mental é muito difícil, porque o tempo inteiro a gente tem que lidar com frustração e a gente precisa aprender a lidar com frustrações, porque mais sucesso, mais dinheiro, mais reconhecimento, mais status, mais conforto, mais não vai trazer o que a gente almeja com tudo isso. A não ser que seja feito um trabalho também, né? Um trabalho interno de desenvolver suas condições pessoais de lidar com o que é a vida. Né? Por exemplo, a vida é você fala em desgraça, né? A vida é essa desgraça maravilhosa onde nós somos mortais e temos que lidar com esse fato. O que a gente faz com esse pepino, cara? O que a gente lida com esse pepino? Não vai desaparecer esse pepino quando a gente tiver sucesso. Não vai. Mais sucesso, todo o dinheiro do mundo, sei lá seu Jeff Bezos. Não vai. Tem o pessoal querendo criar a vida, o pessoal não quer morrer mais, não tem os cientistas falando da não morte, rejuvenescimento, não sei o que mais, como se isso fosse trazer felicidade. Galera, não é uma festa da faculdade, você com 20 anos. Isso aí, né? Pode viver 1000 anos, você vai viver nessa evolução, nessa coisa que é a vida, que é uma coisa difícil. E Eu estou pensando se você vai cortar esses silêncios que você está fazendo hoje, depois que eu falo, ou se vai ficar essa pausa, esse suspense reflexivo. Não, eu acho que eu vou cortar. Quem assistir no YouTube vai ver as Não nossas caras. Tava assim, depois faz assim, né? E no Spotify não vai. corta, deixa lá, o Mas pessoal espera, é, respira e espera. porque você sabe, né? A coisa do diálogo, né? Se o outro está falando, você vai ouvindo e maquinando, né? Então, assim, por que ser bem-sucedido? Eu gosto da sua resposta. Gosto muito, né? Tipo, bom, se eu for responder por que ser bem-sucedido, é para ficar bem com você mesmo. E aí, se esse bem com você mesmo, ele, né, quais caixinhas estão na sua realidade, na sua vida, na sua resposta? A minha tem muito a ver com prestígio, a minha tem muito a ver com status, a minha tem muito a ver com segurança financeira, a minha tem muito a ver com meus medos inconscientes. Beleza. Qual é a configuração que fez você ter esse desejo? Ela não é que é menos importante, mas ela é um outro lado disso. É tipo, por que a gente tem que tentar ser bem-sucedido? Para gente, para olhar para a minha vida e falar, legal, beleza, né? Mas um caramba cai aqui, né? Cai um caramba aqui quando você fala assim, né? Quando você ser bem-sucedido, talvez seja aquela coisa, né? O problema às vezes são as palavras. Talvez o termo devesse ser bem-sucedente, sei lá. É tipo, que bem-sucedido dá a impressão que tipo acabou. Né? Uhum. Tipo, cheguei lá.
E o nosso cérebro é configurado para esse modelo de chegar lá justamente porque a gente morre. Então, é justamente porque a gente morre que a vida tem um sentido de jornada, porque eu sei que ela tem fim. Então, entendeu? Obrigatoriamente eu vejo tudo como algo que tem fim, né? E é por isso que a gente tem dificuldade de entender o universo, o tempo de estrela. Entendeu? Como assim, entendeu? Demora Mas, 18 Mal, sabe qual é o milhões de anos para morrer. problema? Eu acho, o problema é o seguinte, se a gente vive, né, como o burro com a vara, com a cenoura na frente dele, sempre seguindo a cenoura, a gente morre e não chegou na cenoura, né? O spoiler, né, é que se eu estou muito insatisfeito, fazendo coisas, achando que eu vou ficar satisfeito depois, meu caro, desculpa, se você não mudar seu estado de mente, seu funcionamento, seu jeito de perceber também, não são essas coisas que vão te trazer tranquilidade, né? Quer dizer, é, a pessoa, ela é feliz com o que ela está realizando agora, legal, isso quer dizer que as outras coisas que ela realizar, ela vai se sentir feliz também, provavelmente, né? Mas, não, eu não estou feliz, eu estou sempre insatisfeito, nada serve, nada tá bom, precisa ser melhor, precisa ser melhor. Todo mundo tem essa experiência, precisa ser melhor, mas daí melhorou isso? Ah, não mudou nada. Ah, mas melhorou isso? Mas não mudou nada. Claro, porque o funcionamento da sua apreciação da vida continua igual. E aí nós somos um poço sem fundo. Um poço sem fundo. Penso o seguinte, Hum. se eu partir, né, né, duro que, né, quando você vai fazer uma tese, tem que aceitar o pressuposto, né? Eu vou partir de um pressuposto aqui. Por isso que filosofia me dá um pouco de preguiça, porque tudo tem um pressuposto que fala, mas quem disse? Pois é, Quem né? disse? Então, tá bom, com esse Exatamente. pressuposto, tudo isso aí tá certo, mas e o pressuposto? Exatamente. O que a gente. É fácil, né? Tipo, considerando que, beleza, o resto vai, Aí né? você chega onde você quiser, claro, né? Tá, Eu roubou. vou pôr um pressuposto que ele é relativamente fácil de aceitar, que é assim, por menor que seja a minha consciência da vida, como um todo, tipo, do que é estar vivo, por menor que seja, Hum. é, tem uma verdade inescapável que eu posso não ter alucinações sobre elas, que é, tem fim. Tem fim. Tem uma hora que acaba. Beleza? Então, Uhum. esse é o meu pressuposto. A gente, quando vira adulto, a gente percebe que as coisas têm fim, né? Uhum. Então, e virar Quando a adulto. gente é novo, a gente sabe. Quando a gente é adulto, a gente percebe, né? Exatamente. Né, e adulto aqui, estou falando de maturidade, né? Tem um monte de amigo meu que mais velho que eu que não percebeu ainda. Mas, enfim, isso é outro Tem esse episódio. pessoal. Mas, assim, quando a gente percebe que tem fim, a questão é a seguinte: a gente, no cinema, tudo é muito legal, porque, assim, a história, ela acaba em 2 horas. Tipo, tudo em 2 horas. Então, dá a impressão que, pô, né, a vida podia ser daquele jeito, né? Claro. Se você ficasse casado por 2 horas, ia ser maravilhoso o seu casamento. Case por 20 anos, é isso, né? Então, tem isso. Aí, o que a gente inventou? Você, aí, a gente inventou histórias, jeitos mais longos de contar histórias, as 1001 noites, né? A gente inventou essas histórias que elas têm fim, mas elas recomeçam, né? Então, quando eu digo, por exemplo, que ser bem-sucedente é nesse sentido de, cara, não acaba nunca, não é um não acaba nunca porque é sempre crescente. É tipo, pô, eu queria me formar na faculdade tal, era meu sonho, pá, me formei. Fim da primeira temporada. Segunda temporada. Uhum. Vou começar a trabalhar, meu sonho é ganhar um dinheiro suficiente para pagar minha própria pós-graduação sem pedir dinheiro emprestado. Consegui. Fim da segunda temporada. Entende? E, como toda série, se estica demais as temporadas, fica chato. Então, assim, tem uma hora, né? Essas temporadas você chega mais e fala, cara, eu estou num lugar confortável, tá gostoso. Que até retomando, né, você fala, né, de eu me referir à vida mansa, o que eu chamo de vida mansa, talvez seja um termo que os nossos pais usavam e usam, mas é numa configuração nova. O que eu acho que é ser vida mansa? Ser vida mansa é não fazer algo, tipo não querer fazer nada.
Esse é o Tá. vida mansa, né? Porque assim, eu acho que um bom exemplo de ser bem-sucedido são esses caras do podcast. Você falou que, puta, às vezes o cara trabalha 4 horas por dia, a grana dele tá o suficiente. Isso não quer dizer que ele vai parar de trabalhar, é que ele já não tá mais trabalhando pelo dinheiro, ele tá trabalhando porque ele gosta, e tá tudo bem. Ele é vida mansa? De jeito nenhum. Entendeu? Trabalhar 1 hora por dia não é ser vida mansa. Trabalhar 1 hora por semana, tipo, o cara, sei lá, os caras de stand-up comedy fazem um show por semana de 1 hora. Ele é vida mansa? Não, ele está pensando durante a semana, ele É está, que o vida né? mansa, né? O vida mansa me intriga isso que você está chamando de vida mansa, porque o problema do vida mansa é que ele não chega até o meu consultório para conversar, porque ele tá, né? Eu não tenho dinheiro para pagar essa sessão. Às vezes não é isso, né? A família vai lá, leva, só que o cara tá no sofá vendo Netflix e a mãe leva o almoço para ele na bandeja para ele comer na frente da televisão, né? Também por desespero, porque eu não estou dizendo que a mãe causa isso, né? Claro, Mas o que claro. os pais fazem com essas pessoas que, sei lá, cruou, vai jogar na rua? Olha, eu vou te falar, eu tive um paciente, era muito impressionante isso. Eu sou um sujeito muito perturbado e tal, mas filho de um cara, era um doutor em psicologia, a mãe também tinha 3º grau, trabalhava e tal. E o rapaz, que era um rapaz bonito, assim, tentando ver ali atrás do. Ele vivia catando lixo, eu não aguentava o cheiro dele. Você não aguentava o cheiro. E era uma pessoa bonita, de uma família relativamente estruturada, e que não foi. E que não foi. Agora, o Vida Mansa não é que ele está tranquilo lá, provavelmente vendo TV, né? Eu fico curiosa com essas pessoas, o que acontece com elas, porque elas certamente estão se deparando com barreiras internas que ela não consegue ultrapassar. Claro. Por isso que eu fiquei me questionando. Por que eu estava tanto questionando essa ideia de sucesso? Porque eu parei para pensar e falei, pô, mas é verdade, o natural é crescer, é querer crescer. Se eu pegar um grãozinho de feijão, transgênico que seja, colocar num algodãozinho com um pouquinho de água, colocar na janelinha, vai brotar. E aí ele vai começar a ir em direção ao sol, né? Vai fazer esse movimento, tropismo, não é? Bom, nós também somos assim. Isso é da nossa natureza, né? De querer crescer. Eu fiquei me perguntando, o que eu estou tanto colocando questão que nem todo mundo precisa, nem tudo quer ser bem-sucedido. Talvez o que não faça com que a pessoa busque com relação a ela mesma se desenvolver seja uma patologia, seja alguma coisa, uma perturbação, né? Uhum. Não é que você precisa ser o diretor de não sei das quantas, você não precisa. Não, é o que você falou. Eu saí do ponto A, cheguei no ponto B. Tive uma meta, quis ali, trabalhei para isso. E Uhum. fui. É tão Uhum. legal. Mas a gente vê, você vai para o interior, você vê, né? O cara que é dono do bar, para sempre dono do bar, fica lá servindo, né, e fica lá, Uhum. né? Ou você vê um outro cara, eu lembro, meu pai nasceu numa cidade de 5 mil habitantes na época, assim, super pequenininha. A gente visitava, chamei Ibirarema. A gente visitava Ibirarema, tinha o Toninho, que fazia cachorro quente na praça. Cachorro quente maravilhoso. Eu sonhava em ir para Ibirarema só para comer o cachorro quente do Toninho na praça. Ele colocava Coca-Cola num saquinho, porque a garrafa era de vidro, assim, tomava um saco. Imagina comer um cachorro quente com um saquinho com canudo. Mas com o tempo, o carrinho dele era um carrinho maior. Com o tempo já tinha umas cadeirinhas em volta. A última vez que eu fui lá, o sujeito tinha uma lanchonete. Isso é natural, Uhum. né? Sim, Isso é natural. sim. Sei lá, me contradisse várias vezes, né? Disse tal coisa, depois eu disse o contrário. É assim mesmo, É. porque tem gente para tudo. Tem gente para tudo. Tem gente vivendo de todos os jeitos. Eu acho muito difícil fazer uma generalização, porque daí eu sei um caso que é todo diferente da ideia geral, assim. Então, mas eu acho que é para isso que a gente está aqui. Se o cara está ouvindo a gente, ou vendo a gente, ou clicou aqui, ou gosta da nossa conversa, ele sabe que a gente está partindo de alguns pressupostos mesmo. Né? Um deles é, E que a gente tipo, está falando dele, né? Estou falando desse caso, desse caso, desse caso, e do seu caso, querido ou querido ouvinte, que não foi mencionado, mas que é particular
e que é válido, e que existe, e Sim. que é um lugar, o teu lugar ao sol, né? Assim, eu fico até curioso, se algum ouvinte me falem, mandem para a gente, por favor, no site, que é legitimamente curioso, ou comenta no YouTube. Mas assim, eu tenho muita dificuldade de supor que alguém está assistindo isso aqui sem se preocupar com ser bem-sucedido. Entendeu? Tipo, esse cara que ele tá com Uhum. uma patologia, que ele não consegue levantar do sofá, que ele acha que o mundo, sei lá, deve as coisas para ele, ou que o mundo é um lugar que dá medo demais para sair da cama, esse cara não tá assistindo isso aqui. Eu tô falando, né? Tipo, isso aqui é com gente que fala, cara, eu tenho vontade de ser bem-sucedido, mas, porra, eu entro no YouTube, os caras falam que eu tenho que ganhar US$ 1 milhão em uma semana. Entendeu? Eu, sei lá, assino uma série de finanças e o cara fala que eu tenho que guardar dinheiro todo mês e ficar rico, ter R$ 1 milhão. Ou se eu comprar tal criptomoeda, eu vou ter US$ 2 milhões. Porra, eu quero ser bem-sucedido, mas não é exatamente isso que eu quero. Será que eu sou Pois louco? é. Não, você não é louco, cara. É para Pessoal, a essa pessoa que eu gente tô falando, entendeu? a gente está batendo nisso em todos os episódios, né? O que é ser bem-sucedido para você? Vai Exato, aí. exato. Esse é o teu É o tio caminho, do né? cachorrão de Birarema, entendeu? Cara, eu faço um cachorrão que é um tesão. Se eu tenho orgulho do meu cachorrão, é lógico que eu quero que mais gente coma ele. Entendeu? Tipo, não faz Uhum. sentido se eu amo aquilo que eu faço e eu vejo que no olhinho da Miriane, mas eu fico imaginando a Miriane com 7 anos de idade, lambuzada, com ketchup até na testa, entendeu? Feliz ali, o cara falando: olha, tem uma moça que vem lá da capital e adora o meu cachorrão. Esse cara ele quer vender mais cachorrão, e não é porque ele quer ganhar É. mais dinheiro, é porque ele adora ver crianças lambuzadas de ketchup e mostarda. Entendeu? Então não faz sentido. Você fala, não, mas tá bom do jeito que tá, cara. Então acho que você não tá gostando muito do que você faz. E, gente, esse exemplo do cachorro-quente, eu acho que ele é ótimo pelo seguinte: qualquer profissão você pode crescer. Claro, qualquer Não um. importa o que você faça, entendeu? O Toninho, a lanchonete é dele. Ele tinha um negocinho de cachorro-quente pequenininho, porque às vezes você vai comer um cachorro-quente numa banquinha e é uma droga. E esse cara vai continuar com aquela banquinha, ou não vai nem conseguir sustentar aquela banquinha, porque não vai ter gasolina para levar a banquinha dele até o lugar, porque ele faz um trabalho que é ruim. Quando o seu trabalho é ruim, ninguém quer. Quando o seu trabalho é bom, as pessoas querem. Uhum, Faça você o que você quiser. Se o que você faz bem feitinho, você gosta, tem prazer de fazer aquilo, você tem prazer de você ver uma coisa boa, o outro quer, o outro vai querer, precisa te encontrar, uhum. precisa te descobrir, mas você tem espaço para crescer em qualquer coisa que você faça. É isso. Tem gente que fala assim: ah, não, mas a minha profissão, isso aqui é uma droga, isso aqui não dá em nada, isso aqui, quem trabalha com isso aqui não tem dinheiro. Não acredite nisso. Siga teu caminho, né? E assim, né? Tipo, lembra que dinheiro é um indicador do jogo. É um indicador do jogo, mas não é o único. Você fala, mas sei lá, o que eu faço não dá para crescer exponencialmente, nesse sentido de, tipo, é, Uhum. é justamente, tipo, cara, sei lá, eu sou um luthier, beleza. Eu adoro cortar madeira, e fazer o violino, fazer o violão, e, tipo, cara, eu não quero virar uma fábrica. O meu tesão é ser um luthier. Então eu nunca vou ficar rico, né? Então eu não fui bem sucedido? Não, cara, você é incrivelmente bem sucedido. Entendeu? Se, tipo, isso que você faz com uma puta paixão, faz o melhor que você pode, você cobra o preço mais justo possível, mais justo para você, né? Tipo, no sentido de, cara, Uhum. entendeu? Devagarzinho meu preço foi melhorando, porque as pessoas foram vendo que meu trabalho é bom pra caramba, e, entendeu? E um músico de jazz comprou a guitarra que eu fiz e falou pros outros. Tipo, é isso que você tem que buscar. Você fala, não, eu não quero ser dono de uma fábrica, tô errado? Não, tipo, é um dos indicadores, mas não é o único. Mas eu tenho uma ressalva nisso, Mal, que às vezes você fala, você vai ser luthier, vai ser professor, não vai ficar rico. Não sei. Se o cara tiver disciplina financeira, guardar o pouquinho que ele pode, depois se organizar para conseguir guardar 10% que ele ganha, investir direitinho, sofrer juros compostos, trabalhar bem a ponto de que, não, agora eu quero um violino, eu vou procurar lá o fulano, porque ele é bom, porque não sei o que mais. Esse cara vai terminar a vida bem. Ele vai, cara, ele vai ganhar dinheiro, ele vai ficar. Não vai ser o cara mais rico do mundo, né? Mas ficar rico também não é só o tanto que você ganha, né?
Ficar rico é saber viver com menos do que você ganha. A gente fica assim, não, mas eu ganho isso, não consigo viver com menos que isso. Daí você é promovido, ganha não sei quanto a mais. Não, mas agora passa 3 meses, já parcelou um monte de coisa, já está mais pobre do que você estava, porque você já tem mais dívidas, você tem menos dinheiro, você está devendo dinheiro para os outros. Passa um tempo, você se organiza, outra promoção, mais dinheiro entra, e a pessoa não vai ser rica se ela não puder se organizar financeiramente, se organizar. Se você puder se organizar financeiramente, o Toninho, quando ele comprou lá a lanchonete dele, certamente não foi porque ele vendia cachorro-quente bom, foi porque além de vender cachorro-quente bom, ele cuidava da grana dele para crescer. Ele fez um trabalho para crescer. Não sei como ele aprendeu, não sei se era dele, se ele leu, se é de família, mas aí que tá, não é só a qualidade do trabalho, tem uma coisinha aí a mais, né? Mas, tipo, você falou como se fosse uma ressalva, mas eu nem considero uma ressalva, porque eu concordo plenamente com isso. Eu acho que, assim, o seu negócio pode não ser um negócio exponencial, beleza? Sei lá, é que eu dei um exemplo de um luthier, mas pode ser um encanador. Beleza, o meu talento é ser um encanador e eu consigo, entendeu? Eu consigo pôr um determinado número de metros lineares de cano por dia e, sei lá, não levo jeito com gente, não quero ter equipe, eu quero ter sempre certeza que o meu encanamento é o melhor encanamento do mundo. Beleza, você não vai ter a exponencialidade de um negócio tradicional. O que, evidentemente, não justifica. Isso não quer dizer que você não vai ser, não pode ser bem-sucedido. Você vai ser bem-sucedido sendo um encanador autônomo. Perfeito. Agora, eu concordo plenamente. Tipo, parte do ser bem-sucedido, né? A gente combinou aqui. Ser bem-sucedido é ser bem-sucedido para mim. É o meu bem-estar que, sei lá, depois eu vou fazer terapia e vou entender de onde ele vem, mas é o meu bem-estar. E o meu bem-estar passa pelo meu bem-estar financeiro. Então, entendeu? Mesmo que você, puta, eu nunca vou conseguir ganhar mais do que, sei lá, 5 mil reais por mês. Beleza, entendeu? Parte da sua missão é gastar 4.200 e guardar 800 também, entendeu? Senão também não adianta, senão depois você chega no Então final e fala, faz "Puta, não como tem nada." o seu caseiro lá do sítio, né? Que daqui a pouco construiu uma casinha, daqui a pouco alugou uma casinha, daqui a Exato, pouco encontrou uma outra fonte de renda, né? exato. Vai achando talento de fazer, tipo, se o seu negócio, por exemplo, não tem exponencialidade, vai achando, tipo, onde é que você conecta coisinhas que vai dando, tipo, vai dando solidez, né? Músculo, né? É um pouco de musculatura para a vida laboral, né? Para a vida de trabalho. Acho que é um pouco isso, né? Pois é, né, pessoal? Acho que todos estão sentindo que a gente está aqui pensando sobre isso. Claro que essa reflexão, eu estou achando muito legal esse papo, Mal, porque eu estou pensando e estou lendo várias coisas e descobrindo várias coisas, e eu sei que está sendo bom para mim, pessoalmente, né? Imagino que também para você, Sim, mas acho que os ouvintes também podem sentir com aquilo que a gente vai falando, que a gente está torcendo pelo sucesso deles, né? Para que claro. eles que vocês usem o que vocês estão ouvindo aqui para a vida de vocês, quer dizer, tá legal, o Mal é engraçado, eu também me divirto com ele, né? A gente quer fazer uma coisa leve, gostosa de ser ouvida, mas que vocês saiam daqui com a pulga atrás da orelha e fiquem se coçando, entendeu? E pensem aí, que uso vocês vão fazer disso? O que vocês pensaram, né, enquanto vocês estavam ouvindo? Eu estou ao vivo com o Mal, ele fala, ele me estimula um monte de pensamento, certamente também estamos estimulando aí algumas ideias em vocês, assim a gente espera, né, Mal? E até, pessoal, no Spotify, nós estamos eu coloquei nosso podcast na categoria de filosofia, tipo, de verdade. Tem que tirar. Entendeu? Eu falo, o que nós fazemos aqui? A gente tenta responder perguntas impossíveis a partir de pressupostos improváveis e num tempo que é ridiculamente curto para fazer isso. Que esperto que a gente é. Aliás, eu vou falar uma coisa, Tem que Miriam. colocar lá filosofia e piada. Mas não é a mesma Humor, coisa? filosofia e humor. A filosofia é humor, Miriam. Mas É... Não, tô brincando. Tô brincando, fala, não. o que Tem você uma ia dizer? frase legal do Wittgenstein de filosofia e humor, que eu não lembro direito qual é, mas tem. Eu ponho na descrição. Depois se põe na descrição. Mas Põe na o descrição. que você vai Mas o falar? que eu ia Você ia falar é o falar alguma seguinte, coisa? pessoa, se você assistiu até aqui, beleza, porra, pelo amor de Deus, segue a gente, sei lá, entendeu? Porque puta trampo isso aqui, a Miriam desmarca paciente, tem gente tendo crise nervosa, não tá atendendo, a gente tá, tipo, a gente larga tudo pra vir aqui falar com vocês, entendeu? Então, tipo, é claro que é mentira isso. É só mentira.
Mentira, não estou deixando meus pacientes. As pessoas sabem, né? Você já imaginou se tem um ouvinte que fala, nossa, você viu aquela psicanalista que deixa as pessoas morrer para gravar o podcast? Cara. Mas é isso mesmo, pessoal. Legal. Se vocês puderem, curtam o nosso canal. Se vocês estão no YouTube, inscrevam-se no canal, sigam a gente no Spotify ou onde vocês estão, que a gente não sabe muito bem. E se quiserem, são sempre bem-vindos a entrar em contato com a gente. É sempre bom notícias de vocês, né? Nosso site é www, né, Mal? Que para dizer que somos da geração lá passada. Ainda não sabemos.com.br e nosso e-mail podcast@aindanãosabemos.com.br. Eu mandei o primeiro e-mail para o Mal. E a gente já recebeu mais e-mails, inclusive do Martim. Obrigado, Martim. Ele entrou em contato para fazer engenharia de som para a gente aqui. Da hora. Muito legal, muito legal. Então tá, Mal, algum descarrego, finalização, alguma coisa que você queira falar? Não, nada. Estou bem satisfeito por a gente ter dado essa volta toda. Não sei se a gente chegou em algum lugar, mas o passeio foi super divertido. O passeio foi divertido. Então seguimos na próxima. É nóis. Um beijo. Beijo.